Olá você, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Ponto a Ponto, o podcast do jornal Maringá Post. A você que está com a gente, o nosso muito obrigado. Eu sou Ronaldo Neso, estou com você em mais um episódio para uma boa conversa e certamente você vai gostar do que a gente tem para apresentar hoje. Imagine transformar uma ideia digital num objeto físico, camada por camada. Isso é a impressão 3D. Uma tecnologia que está revolucionando indústrias, a medicina e a nossa própria concepção do que é possível fabricar. Em Maringá, um casal de pioneiros não apenas apostou nessa ideia, mas construiu uma das empresas que são referências no setor. A história deles é uma jornada de empreendedorismo, de inovação, de resiliência e, acima de tudo, de parceria. Para nos contar como eles saíram de uma única máquina em casa para uma empresa certificada pela Anvisa, hoje a gente recebe o casal de fundadores da Blast 3D, Suelen Adami Matia e Thiago Matia. Eles estão com a gente aqui para uma boa conversa e certamente você vai gostar do que você vai assistir. Mas antes, eu quero lembrar você que o Maringá Post está no site maringapost.com.br. Você pode acompanhar as notícias de Maringá, da região, acessando o nosso site, mas também acompanhando a gente nas nossas plataformas, nas mais diferentes redes. Estamos no Instagram, no Facebook, no X, no Threads. Claro, estamos no YouTube com os vídeos do Ponto a Ponto. Então você tem a oportunidade de acompanhar a gente nesses diferentes espaços. E este podcast acontece em parceria com o Vmark Studio. Fique também convidado, seja bem-vindo, seja bem-vinda às redes também do Vmark Studio. Bom, deixa eu cumprimentar aqui a Suelen e o Thiago para falarem um pouquinho sobre negócios, para falarem um pouquinho para a gente sobre empreendedorismo, sobre os desafios de construir uma empresa. Suelen, muito obrigado. Thiago, bem-vindos. Obrigada a todos. Olá, é um prazer imenso estar aqui com vocês e o fato de estar aqui, eu gostaria primeiramente de agradecer a Luciana, da Maringá Post, no qual a gente se conheceu, muito querida, e que nos deu essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Thiago, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Ficamos muito felizes em ser convidados para participar de um podcast e poder levar um pouquinho da nossa história e de como é empreender nesse momento que estamos vivendo dentro do nosso país. Bom, e eu comecei falando que vocês são um casal, então antes de pensar negócio, tem que pensar esse casamento aqui nessa nossa conversa. Sim. Me contem como é esse desafio de trazer, né, para dentro da empresa também as relações familiares, porque evidentemente é muito difícil a gente separar as coisas. Então me contem um pouquinho sobre essa dinâmica, a aventura de ser sócio, de ser sócia da pessoa com quem você é casada. Me contem. Quem quer começar? Eu diria que é desafiador. E a gente deve impor para os dois muitos limites. Nós temos um pacto, vamos dizer assim, que o que é da empresa fica na empresa, o que é de casa fica em casa. Por mais que às vezes dá vontade de jogar para fora da janela, na empresa, nós entendemos que dentro do ambiente de trabalho nós somos sócios, nós não somos um casal. Então a gente tenta levar da melhor forma e da forma mais profissional possível dentro da empresa. Quando a gente consegue respeitar esses limites do que é a empresa e do que é o casamento, a tendência a dar certo é muito maior. E a gente precisou, aprender isso, principalmente quando a gente saiu do modelo home office, no qual era tudo ali misturado, tudo junto, e foi para um ponto comercial. Então a gente de fato separou. Então foi aí onde a gente começou a colocar essa barreira e separar casa, empresa, empresa. E vocês tiveram de fato essa conversa, um bate-papo assim de casal e ao mesmo tempo de sócio antes de falarem vamos embarcar nessa? Eu acho que tudo foi acontecendo, né? Desde o começo da empresa, a empresa começou de uma forma que ela foi acontecendo, a gente foi traçando planos depois dela estar andando, e essa questão do matrimônio com a sociedade também foi acontecendo e a gente foi se adaptando às mudanças da empresa.
enquanto era apenas eu e ela dentro do apartamento ou dentro da casa, era mais fácil a gente lidar com essas emoções, porque nós não tínhamos ninguém ali assistindo aquilo. Mas depois que a gente mudou para um ponto comercial e começou a ter funcionários, isso começou a ficar um pouco mais significativo e a gente teve que começar a tomar mais cuidados com as nossas atitudes perante eles. Então, daí que a gente começou a ter essa postura de cuidar o que é empresa e o que é relacionamento. É legal essa fala do Thiago, porque me faz pensar muito dentro da dinâmica de negócio mesmo. Porque a história de empreendedores, quase como regra no Brasil, é mais ou menos essa, né? As coisas elas vão acontecendo meio que naturalmente. Tem muita gente que pensa que a gente consegue desenhar, planejar tudo antes de efetivamente começar, e não é bem assim que as coisas acontecem, né? Não, realmente nós mesmos, a gente nunca sonhou em empreender. As coisas realmente foram acontecendo, né? Então a gente trabalhava como CLT e de repente as coisas foram acontecendo e quando a gente viu, a gente já estava ali tocando a empresa, né? E só com ela daí, né? Porque no início a gente tinha como um extra, né? A impressão 3D. Então depois a gente começou a focar nela e aí de fato a gente começou ali a empreender, né? Sueli, você disse que assim, vocês eram CLT, então Thiago, me conta essa história. Em que momento vocês falaram assim, vamos comprar uma máquina aqui, né, para trazer, quem sabe, um extra, uma renda extra para a família? Como foi essa história? Foi uma história curiosa. Eu trabalhava em uma empresa no setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa. Então, desde a minha formação é de engenharia, então desde o início a gente sempre desenvolveu produtos e projetos. E dentro dessa empresa, trabalhando no setor de pesquisa e desenvolvimento, da mesma forma. Eu sempre tive um pouco de dificuldade de conseguir protótipos. A gente projetava, desenhava em CADs, em software, e na hora de prototipar era muito difícil aqui na região. Tinha empresas fora, mas aqui na região era um pouco mais restrito. E teve uma viagem que eu fiz com um dos donos da empresa que eu trabalhava. Nós fomos até um fornecedor porque estávamos com um problema dentro da empresa, com um sistema. Fomos até um local onde algumas pessoas iriam nos dar algumas dicas de como resolver isso. Chegando nessa empresa, eles estavam com um setor desenvolvendo impressoras 3D para fazer venda. E foi engraçado que o dono da empresa olhou para mim e falou: eu posso pagar pela impressora, mas eu não sei trabalhar. Eu falei: eu não posso pagar pela impressora, mas eu sei trabalhar. Então vamos comprar a impressora? Vamos. E foi assim que surgiu a primeira impressora. E nós fizemos uma parceria onde todo serviço que entrasse nós tínhamos 50% de cada um daquilo que desse de lucro. E nós começamos a trabalhar dessa forma. Eu ainda era solteiro, ainda não era casado com a Suelen. E a impressora ficava dentro do meu quarto. E começamos ali a trabalhar aos poucos e fomos ganhando mercado aos poucos e o movimento foi aumentando, né? Éramos únicos em Maringá, então quando as pessoas foram nos descobrindo, a gente sempre tinha alguma coisa para imprimir. E na verdade estava diretamente ligado ao negócio que você já desenvolvia com a empresa que você trabalhava. Exatamente, já estava diretamente ligado com a empresa. E aí essa empresa, por ser muito conhecida aqui na região, ela abriu muitas portas, porque as pessoas começaram a olhar e falar: ah, legal, ele faz protótipo para aquela empresa, então eles têm capacidade de nos atender também. E isso foi gerando negócios. E aí, a partir dessa caminhada, as coisas foram, então, ganhando, de fato, uma proporção maior. E em que momento vocês entenderam que de renda extra era necessário dedicar ali toda a atenção, efetivamente, para o trabalho com 3D? Foi um processo, né, Thiago? Foi. Porque a gente saiu de um apartamento pequenininho. Aí a gente foi essa máquina ficava num apartamento? Isso, ficava dentro do quarto lá. E aí, isso eu já tô falando já depois de casados, né? Então, quando o Thiago comprou a impressora, a gente já namorava. Casamos, essa impressora foi com a gente, ficava lá dentro daí já num escritóriozinho, né?
Desse apartamento pequeno, a gente foi para um maior. Nesse apartamento maior, a gente começou a receber pessoas lá, né? Clientes lá. E aí a gente falou, pera, então vai ser um pouco estranho a gente ficar recebendo pessoas, né, estando dentro do apartamento. Vamos para uma casa. Aí a gente foi para uma casa ainda pequena, né, numa salinha. Continuávamos com uma impressora e ali a gente foi tocando, né? Só que o movimento também foi aumentando. E aquele quartinho começou a ficar também pequeno. E a gente também começou a ver a necessidade de comprar mais máquinas, né? E daquela casa pequena, a gente foi daí para uma casa maior. E ali nessa casa maior, que inclusive era a casa onde era do meu irmão, ele acabou indo para Londrina na época e já não morava mais, fez a proposta da gente estar indo para casa dele, em contrapartida a gente acabava cuidando da casa dele, enfim. E essa casa nos acomodou muito bem, né? Tinha ali um lavabo na frente, uma sala. Só que ali foi tomando, né, Thiago? Aí começou a aumentar a impressora. E aí era impressora na sala, depois era impressora na cozinha de dentro, aí tinha uma sala gourmet. Uma cozinha gourmet, né? Então a parte gourmet era a nossa cozinha de fato, porque a cozinha de dentro já era impressora para todo canto. Aí nós tínhamos um quarto no piso superior que era o nosso estoque, onde ficava toda a parte de matéria-prima, de venda e de produção. Mas um pouco antes disso, quando a gente estava no segundo apartamento, foi o momento em que ela decidiu sair do emprego onde ela estava para assumir a parte de atendimento da impressão 3D. Então eu ainda trabalhava o dia todo fora e ela no apartamento já recebia os clientes para entregar as peças prontas, já atendia o WhatsApp, já fazia o pós-processamento das peças, que é limpar, tirar materiais, rebarbas, suportes e lixar as peças, dar os acabamentos. Até soldava as plaquinhas eletrônicas. Soldava umas placas eletrônicas. E ali nesse momento, quando a gente mudou para essa última casa, nós estávamos trabalhando bastante. A impressora não estava mais dando conta da demanda e nós conversamos com o nosso sócio. Falou, olha, a gente precisa comprar mais máquinas. E ele não viu como uma oportunidade de negócio no momento e aí nós conversamos e decidimos comprar a parte dele. Colocamos a nossa parte à venda, né, como todo negócio, e compramos a parte dele. E a partir daí que a Bless começou no caso era Prospecto ainda, Prospecto 3D, a partir daí que ela começou a crescer em volume de trabalho e de máquinas. Foi quando esse sócio saiu, a Suelen já trabalhava apenas com isso. Só um parênteses. Foi quando a gente rompeu a sociedade e aqui a gente trocou o nome de HL Impressora 3D para Prospecto 3D, né? Isso. Então foi nessa separação. Sim. E nesse momento também, que a gente estava rompendo a sociedade, eu fui demitido da empresa onde eu trabalhava. E a gente prestes a casar, né? Não, isso depois da outra empresa já. É verdade. Eu fui demitido e aí eu comecei a mandar currículos na região. E começaram a voltar propostas assim que não se enquadrava mais. Você ainda não estava enxergando que você tinha uma empresa na... Não. Ainda não enxergava que aquilo poderia me dar um rendimento suficiente para suprir todas as nossas necessidades financeiras. Para você, a ponto de você não ter necessidade de estar vinculado a uma outra empresa. Sabe aquela questão de segurança? Segurança. Que você quer ter o teu dinheirinho pingando na conta, faça sol, faça chuva? Ainda tinha esse sentimento dentro de nós. E aí busquei por vários empregos aqui, várias oportunidades para me recolocar no mercado de trabalho e foram frustradas. E aí chegou a um ponto que eu falei, eu acho que não vai dar. A gente vai seguir aqui com a parte de impressão 3D. E aí foi onde a gente decidiu a empreender. Ela já trabalhava, a gente já tinha um fluxo de trabalho legal e a gente começou a fazer mais propaganda, mais venda, visitar mais possíveis clientes, prospectar bastante empresas, né? Começou a fazer um trabalho um pouco mais ativo e isso começou a ter um retorno.
E setembro de 2018 a gente rompeu a sociedade. Em dezembro de 2018 a gente comprou mais 2 máquinas. E aí começou essa questão do empreendedorismo, um pouco de loucura, talvez, né? Eu lembro que... Essa é uma parte legal. Eu lembro que a gente estava em maio de 2019, a gente trabalhando, 2 máquinas de filamento, já tínhamos a primeira máquina de resina e demanda, e as máquinas não dando conta de atender a demanda, eram apenas 2 de filamento. Aí eu olhei para fora, eu vi na garagem um carro parado. A gente tinha um carro e uma moto. Aí eu olhei para ela assim, naquele momento eu olhei para ela e falei, eu vou vender o carro e vou comprar a máquina. Mas e o que a gente vai fazer? A gente anda de moto. Mas será que vende fácil esse carro? Eu acho que sim. Na hora eu levantei, peguei a chave, fui num lava rápido, mandei lavar o carro, voltei, tiramos foto. 1 semana o carro estava vendido. Olha só. E aí a gente, com esse recurso que a gente levantou do carro, nós compramos mais 2 máquinas de filamento e pagamos um curso para nós em Ribeirão Preto. De odontologia digital. Porque nós já tínhamos a máquina para poder prestar esse serviço para odontologia, mas nós não tínhamos o curso para isso. Fizemos um curso muito rápido quando adquirimos a máquina. E aí a gente foi fazer um curso mais preparatório para atender a demanda de odontologia digital, que para nós seria, né, o ápice ali do momento. Retornamos para Maringá e foi mais ou menos quando abriram Maringá, era tudo mato. As clínicas de Maringá eram bem restritas ainda à odontologia digital. Tínhamos poucos scanners 3D aqui, intraoral, né? E a maioria dos lugares que a gente chegava falava, trabalhamos com modelos odontológicos digitais, impressos. As pessoas não sabiam nem, a maioria, assim, principalmente as secretárias, que é quem a gente tem o primeiro contato, não sabia nem o que era aquilo. E aí, assim, foi bem desafiador no começo. A gente achou que seria um mercado muito maior, e ele foi bem restrito, e foi um mercado assim que a gente foi construindo aos poucos até chegar onde a gente está hoje. E aí eu vou querer entender um pouco mais sobre esse processo da odontologia digital, mas agora que a gente já tem uma noção de como vocês construíram, né, esse momento da empresa, dela se consolidar de fato, eu quero, até para quem está assistindo a gente, né, e que não tem muita noção ainda do que de fato significa impressão 3D, que a gente fale um pouquinho sobre o que é esse negócio, né? Porque a gente fala de impressão, a maioria pensa no papel, né? Você vai lá, faz uma cópia e embora o processo seja parecido, a gente está falando, né, de peças que podem ser impressas, né? Ou seja, você desenha essa peça, né, no computador e transforma aquele desenho numa peça de fato que pode funcionar em diferentes equipamentos. Então, conta um pouquinho para a gente o que é de fato esse processo de impressão 3D. Quais são essas possibilidades, né, trazidas por essa tecnologia? Tem limites ou não tem limites isso? Então, contem para a gente. Até bom trazer esse assunto, porque muitas pessoas ainda chegam até nós com uma foto falando, eu quero imprimir isso. Mas realmente, às vezes, não tem a ideia de como que é, né, o processo para chegar até a impressão 3D mesmo. Então, é muito bom a gente estar falando sobre isso. Explica um pouquinho, Thiago. Fala você essa parte. A impressão 3D, o nome inicial dela se chama manufatura aditiva. Aditiva porque ela adiciona camada sobre camada. Então, cada peça é formada por uma sequência de camadas impressas. Diferente do tipo de impressão 3D, que tem vários hoje, né? Impressão 3D FDM, a SLA, DLP, SLS, então todas são por deposição de camadas. E para você construir essas camadas, você tem que ter um arquivo tridimensional. Não é apenas um arquivo como uma foto impressa, você tem que ter todas as camadas para que a impressora entenda o que ela deve construir. Isso dentro de todas as tecnologias que nós temos hoje. Elas funcionam da mesma forma, apenas com um processamento diferente, camada a camada.
mais posso falar sobre isso. Deixa eu tentar ilustrar para quem está acompanhando e você me diz se eu estou no caminho certo ou não. Né? Vamos imaginar que essa pecinha aqui quebre. Certo. Né? Quem está assistindo a gente, olha aqui. Né? Vamos imaginar que essa peça aqui do microfone ela quebre. Né? E a gente não consiga adquirir essa peça, não tenha mais no mercado. A gente consegue, por exemplo, em 3D, se a gente conseguir fazer o desenho direitinho ali, o tridimensional no computador, quem sabe reproduzir uma peça como essa? Sim, essa é uma prática bem comum. Inclusive, a gente traz essa prática de reprodução de peças principalmente para a indústria e dentro do mercado automotivo de quem está restaurando um carro antigo. Muitas peças plásticas de carros antigos se perderam ou não tem mais no mercado. Então, a partir de uma peça quebrada, ela pode estar quebrada, nós podemos fazer um escaneamento 3D dessa peça, trazer esse escaneamento para dentro do software e, a partir do escaneamento, criar uma peça sólida, né, dentro do software que possa ser impressa. Então, isso é totalmente possível. Ou peça simples como essa do microfone, ela pode ser apenas medida com paquímetro, né, e feito o desenho de uma forma mais tradicional e aí sim ser feita a impressão 3D das peças. Olha só que bacana, você citou a questão de restauração de carros e de fato tem muita coisa que hoje não tem peça. Essas peças então, que são produzidas em 3D, têm resistência suficiente para ocupar, digamos, o lugar de uma peça que foi produzida, quem sabe, pela indústria tradicional. Tem resistência para isso? Sim, tem resistência para isso. Hoje, os polímeros para impressão 3D evoluíram muito. É lógico que a gente tem que entender qual é o polímero que nós vamos utilizar para cada tipo de aplicação. Para quem está assistindo, polímetro é o quê? Polímeros são plásticos. Plásticos diferentes. Hoje... Ele é plástico, então. É um plástico. Polímero é plástico. Isso. Então não é metal. Não é metal. Não, dá como exemplo, Thiago, aquela peça do ômega que a gente fez. Sim. Lembra? É uma bem específica, uma aplicação bem complexa, vamos dizer assim, um pouco complexa. Nós temos um cliente que ele gosta do carro ômega e ele tinha uma dificuldade de encontrar uma peça que é o suporte do bico injetor. É uma peça que ela vai colada diretamente no cabeçote do carro. No motor, então. No motor. Então tem uma questão de temperatura e pressão muito grande ali. E aí estudamos um polímero que se adequasse àquela temperatura que precisava ali para suportar essa aplicação. Encontramos, tem um fornecedor mundial de polímeros que fabrica um polímero específico para essa aplicação. Compramos o polímero, fizemos a peça e entregamos para o cliente. Ele aplicou lá no carro dele e está rodando normal. Uau! Vale lembrar também que nessas horas, com aplicações tão específicas, né? Às vezes a gente tenta um material, a gente fala para o cliente, olha, nós temos algumas opções. Vamos tentar por essa, porque ali o que mandava muito era a alta temperatura, né, Thiago? Alta temperatura. Então a gente tentou uma peça, ele testou no carro dele e essa peça ela começou meio que se deformar, não reagiu muito bem. Aí a gente falou assim, beleza, então essa daqui não dá, mas a gente tem uma outra opção. Tem um custo maior, deixamos, né, claro pro cliente. Mas a gente acredita que vai dar certo. Aí foi onde a gente foi para essa final, né? E tá rodando até hoje lá. Não tá tendo problema. E era uma diferença, assim, o primeiro material aplicado, ele suportava temperaturas de até 110 graus com picos de 150. E esse material não suportou. O segundo material, ele suportava temperaturas fixas de 146 graus com pico passando de 180 graus. Então, esse material resistiu. E, além disso, ele tinha uma carga de fibra de vidro. Então, era um material que tinha, junto com o polímero, fibra de vidro, o que ajuda a dar estabilidade quando tem alterações de temperatura. Então, ele ajuda a segurar as contrações e dilatações do material. E aí, dentro desse universo, claro que a gente vai chegar, inclusive, na odontologia digital, que me parece que é o grande diferencial aí, né, do negócio de vocês. Mas vocês conseguem fazer, então, peças, protótipos
para diferentes segmentos. Então, não tenho ali uma peça, não estou localizando, vou para o computador, desenho ela, né, ou faço escaneamento e consigo... Então, vai tanto para um veículo, quanto, quem sabe, para um equipamento de uma fábrica. Às vezes você tem uma máquina lá de 1980 que ainda funciona bem, mas não acha peça de reposição. É possível resolver com 3D. É possível resolver muita coisa com 3D. A gente não diria tudo, pelo menos não na nossa produção hoje, porque nós ainda não trabalhamos com manufatura aditiva de metais. Mas tudo que é polímero é possível a gente reproduzir, dentro das limitações da nossa capacidade produtiva. Sim. Mas sim, hoje atendemos algumas indústrias, diria de forma nacional, onde nós fazemos reposições de peças de máquinas que são importadas da Alemanha, que são importadas do Japão, da China, e peças que, para importar elas, ficariam muito caras, e a gente consegue reproduzir elas aqui de uma forma bem mais rápida do que uma importação, e até mesmo mais baratas do que a importação da peça. E o processo, para quem também está acompanhando, é muito bacana a gente explicar para as pessoas como que funciona. Né? A gente vai para o computador, faz o desenho, quanto tempo demora essa peça, ela é peça única, né? É peça única. Então, conta um pouquinho para a gente como que é isso, quanto tempo às vezes demora para ficar pronta uma peça. A Suelen, quando tu falou que a Suelen inclusive tirava às vezes as rebarbinhas ali, né? Então conta um pouquinho para a gente como que sai também essa peça. Bom, o tempo depende muito da complexidade da peça. Então tem peças que a gente desenha em 10 minutos, tem peças que a gente leva dias para desenhar. Tudo depende de como a peça deve ser construída, né? Do que você precisa entregar para o cliente. E a produção é a mesma coisa, porque tem peças que são impressas de forma mais rápida, tem peças que são impressas de uma forma mais lenta, depende do polímero que a gente está usando. Às vezes leva dias também, uma mesma peça, 48 horas ou até mais. E quando são peças de um volume muito grande, nós temos que partir a peça em vários pedaços, imprimir elas parciais, unir essas peças com o solvente do material ou com colas especiais para isso, e depois vir com toda a parte de acabamento, que aí é onde a Suelen trabalhava mais voltada a isso no começo. Hoje não mais. Hoje a gente tem uma equipe, né, com a gente. Tem os meninos que ajudam na parte do projeto, né, do desenvolvimento dessas peças. A gente tem a moça também que fica no acabamento, Eliana, que hoje faz toda a parte de acabamento que eu fazia antes lá atrás, né? E então a gente tem toda uma equipe ali junto com a gente, fazendo ajudando a gente todo esse processo, né? Então o Igor, que fica na parte cuidando das máquinas também, né? Cuida da manutenção das nossas máquinas. E os meninos que, além do desenvolvimento das peças ali, eles também estão cuidando das impressoras, tirando essas peças, né, da máquina, levando até a Eliana para ela poder fazer o acabamento, né, delas. Então tem realmente todo um processo, né? Desde a entrada, o cliente chega lá, quer desenhar uma peça, quer desenhar isso daqui, vamos tentar entender qual que é a aplicação. É tal, preciso para isso. Aí a gente, entendendo essa aplicação, a gente vai tentar determinar qual que é o melhor material, que melhor vai atender ele. Aí vai para a parte de projeto. Do projeto, aí depois a gente vai para a impressão, né? Então, prepara aquela peça, né? Para poder fazer a impressão. Então, é muito bom as pessoas entenderem que precisa de um desenho 3D, né? Não é simplesmente um desenho 2D, uma foto que a gente vai conseguir fazer a impressão. A gente precisa transformar aquilo num 3D. Desse 3D, para daí a gente conseguir fazer a impressão dela. Fez a impressão, saiu da máquina. Então, na máquina, além de rebarbas e tudo mais, muitas vezes tem peças, uma parte que a gente chama de material de suporte,
que tem que tirar dessas peças. Então a gente fala que é muito semelhante às escoras de uma laje quando vai construir uma casa, né? Então ela tem aquelas escoras para poder formar aquela parte de cima. Então muitas vezes a peça tem, né, dependendo da geometria dela, forma esse material de suporte, né, embaixo para poder fazer aquela parte em cima. Então tudo isso depois na parte do acabamento também é tirado todo esse material descartado, né? E dado o restante ali do acabamento, lixar, colar, como o Thiago falou, que às vezes precisa colar algumas partes, né? Finalizou, daí volta lá pra frente. Eu sou o controle de qualidade. Todo mundo, né, brinca comigo, inclusive com relação a isso, mas eu sou o controle de qualidade, então as peças passam por mim ali, eu aprovo e aí vai pra mão do cliente. Essa é a palavra final, então. Ela é. Mas é muito bacana, né, esse relato de vocês, porque é um processo completamente tecnológico, né, digital, e ao mesmo tempo um trabalho muito manual, artesanal, ou seja, você envolve os dois mundos, né? Ou seja, toda a tecnologia que está hoje disponível no mercado do ponto de vista digital e ao mesmo tempo um trabalho assim, totalmente manual, manufatura, é artesanal, é um trabalho de fato quase que artístico, né, o processo de finalização. Incrível isso. Até fazendo um parênteses, quando a gente foi contratar a Eliana, que hoje está no acabamento já há muitos anos com a gente perguntou para ela, você gosta de artesanato, de coisa manual? Porque de fato é muito isso, sabe? Né, eu lembro até que ela falou, eu gosto né, desse tipo de coisa. Então, assim, tem que ser detalhista, é muita coisa manual mesmo, né? Muito detalhe ali para estar cuidando. Nenhuma máquina entrega uma peça que sai totalmente pronta sem nenhum tipo de acabamento. Então, sempre vai precisar de uma pessoa fazendo o acabamento final das peças, principalmente para uma indústria como a nossa, porque nós não trabalhamos com peças seriadas. Então não dá para eu fazer um gabarito ou um dispositivo que vem uma outra máquina e faz esse acabamento. Todos os dias, a gente até brinca lá na empresa, fala que todo dia entra um maluco diferente lá. Então todos os dias entra alguém com alguma demanda diferente. E não nos dá a possibilidade de criar ferramentas para facilitar o nosso trabalho de acabamento. Então, exige que a pessoa do acabamento, a pessoa final ali, tenha essa destreza para poder entender o que é peça, entender o que é material de suporte, como dar acabamento, que tipo de material foi usado. Então, a gente não acredita que isso vai acabar dentro da nossa indústria. Sempre vai ter alguém para finalizar as peças. Vocês já citaram a peça do Ômega, mas eu fiquei, enquanto vocês estavam falando agora, né, e você falou que cada dia entra um maluco, né? Eu fiquei imaginando será que eles lembram, tem alguma peça assim que foi a mais maluca que eles já produziram, que talvez é a história de vocês, do casal ou da empresa, falar assim, poxa vida, né? A gente já fez tal coisa, tem alguma coisa que chamou muita atenção de vocês, conseguem lembrar assim? Ou é um atrevimento muito grande a minha pergunta? Eu não sei se pode citar aqui, já. Vamos dizer que a gente já fez peças para um equipamento de colonoscopia. Eu diria que foi uma certa peça diferente que a gente já fez. Então, assim, até para essa área médica, então... Até para a área médica. Então, a gente já fez peças assim para a área médica de diversos tipos de equipamentos, né? E é aquela coisa, peças importadas, caríssimas, demoram muito tempo para chegar e um equipamento de alto valor parado dentro de uma clínica, dentro de um hospital, não faturando, não trazendo recursos para aquele cliente, né? Então a gente consegue reproduzir esse tipo de peças para fazer com que esse equipamento volte a trabalhar, talvez de uma maneira provisória até a peça original chegar, ou talvez de forma definitiva. Então as duas coisas dá para atender. Lembrando que a gente tem materiais ali que podem ser esterilizados, né, nesses casos, assim. Sim, nós temos materiais que eles são próprios para uso médico transitório. Ele não pode ser implantado, mas ele pode ser usado durante exames, ele pode ser usado durante processos cirúrgicos. E por isso também que veio a questão da Anvisa, né, trazendo essa parte da Anvisa. Principalmente para poder desenvolver demandas para esse tipo de mercado. Muito bem. Vocês me contavam
que 2018 é um ano bastante importante para vocês, que é o ano que vocês, digamos assim, iniciam de fato uma jornada mais profissional e que vai resultar na Bless 3D que hoje nós conhecemos. 2018, 2 anos depois, a gente tem o início de um momento histórico que afeta todo mundo em escala planetária, que é a pandemia. Como que foi justamente para vocês, num negócio ainda iniciante, né, enfrentar a pandemia? E me parece, né, pelo pouco que eu conheci da história de vocês até o momento, que a pandemia, inclusive, é um momento quase que de virada para vocês e de crescimento. Contem um pouquinho para a gente essa experiência dentro desse período tão difícil para tanta gente, mas ao mesmo tempo que para vocês resultou em oportunidades. Bom, eu diria que não dá para falar sobre esse momento sem falar de Deus. Nós somos cristãos, nós acreditamos em Deus, temos fé, e todo esse momento pandêmico e a transformação da Prospecto 3D na Bless 3D, ele partiu de uma palavra do nosso pastor. Nós frequentamos uma igreja e no final de uma das reuniões, esse pastor, nós fomos lá conversar com o pastor estava ali orando por uma pessoa, aí ele olhou para mim e falou: espera um pouquinho aí, porque Deus me deu uma palavra para vocês. Tudo bem, esperamos. Ele terminou de orar lá por aquela pessoa, veio até nós e falou assim: Deus mostrou para mim que até o final do ano, o local onde vocês estão não comporta mais vocês, não comportará mais vocês. Isso foi em janeiro. Em janeiro a pandemia ainda estava assim, longe da nossa realidade aqui, ela estava chegando ainda, né? E tudo bem, nós aceitamos aquilo, falamos amém. Se Deus está falando, acreditamos, né? E aí a gente continuou trabalhando, né? Naquele momento nós ainda estávamos em casa, tinha um amigo trabalhando com nós na parte de projetos e eu estava bastante empenhado em vendas, visitando clientes, saindo da empresa, trazendo novos clientes para dentro da empresa. Trabalhei em janeiro, fevereiro e março fazendo isso, e em abril veio o lockdown. Aí esse nosso amigo saiu da empresa, nós passamos esse período pandêmico todo fabricando face shield de máscara. Metade do que a gente fazia a gente doava e a outra metade a gente usava para ter recursos para continuar sobrevivendo. Passamos a pandemia fazendo isso. Graças a Deus a gente conseguiu sobreviver. E em setembro, mais ou menos, não tinha mais aonde colocar coisas dentro da casa. Então nós já estávamos com a sala da casa com várias máquinas trabalhando, a cozinha com várias máquinas trabalhando, o quarto o estoque já estava grande, já não tinha mais aonde colocar muito bem os materiais que chegavam dentro desse estoque. E aí isso começou a nos incomodar e nos trouxe aquela lembrança de que em janeiro alguém tinha falado para nós: até o final deste ano vocês não caberiam mais nesse espaço. Foi aí que a gente começou a buscar por um novo espaço. Em novembro a gente começou a pesquisar por esse espaço. Em dezembro nós encontramos. E em abril a gente mudou para um novo espaço já com a nova marca. Porque daí teve, né, um tempinho ali até a gente fazer essa mudança, porque a gente sublocou um barracão, né? Então teria que fazer toda a estrutura desse pedaço, né, que a gente sublocou. Então todas as paredes teriam que ser levantadas, teria o projeto disso e tudo mais. E eu lembro até que naquele momento a gente não tinha condições de a gente fazer essa estrutura. Tudo pela provisão de Deus mesmo, mas a gente cria que se Deus deu essa palavra, Ele seria fiel para nos ajudar a cumpri-la, né? De alguma forma, Ele iria prover ali pra gente. Aí foi quando em dezembro, a gente inclusive nem teve férias, passamos, né, Natal, Ano Novo ali, a gente meio que emendou, porque teve uma demanda de um cliente, ele precisava dessas peças e a gente precisou também, precisou atender ele. Só que foi esse cliente que nos deu o recurso necessário para fazer toda a nossa estrutura depois. Então, em janeiro, a gente começou, né, janeiro ou começo de fevereiro, a gente começou a fazer todas as divisórias lá, e preparar tudo. E daí foi quando em abril a gente conseguiu mudar para lá.
tudo a partir de uma provisão. A gente teve fé e creu que Deus iria suprir. Alocamos o barracão sem provisão alguma, né, com a cara e a coragem, e Deus cumpriu com a palavra dele. Deus trouxe todos os recursos necessários para que a gente estivesse lá dentro daquele espaço. Fé é algo que, digamos, para qualquer pessoa, é fundamental para lidar principalmente com os momentos difíceis. Sim. Ao que parece, fé para vocês tem muito esse significado, né? Sim. De olhar, às vezes, para aquilo que parece impossível e acreditar que pode se tornar uma realidade. Sim. A fé é a certeza daquilo que não vemos, né? Então, realmente a gente não via aquilo, de que forma aquilo ia acontecer, mas a gente cria de que de alguma forma ia acontecer, né? Então, tanto é que aconteceu. Tanto é que Deus cuidou de todos os detalhes e aconteceu, né? Uma vez eu ouvi uma pregação onde um pastor falava que a fé não é você orar para que Deus te dê o sustento para você colocar o pé. A fé é você colocar o pé com a certeza de que Deus vai estar ali te sustentando. E é assim que a gente vem vivendo nesse momento de empreendedorismo. Eu diria que para empreender no Brasil a gente tem que ter muita fé, né? Tem que ter muita fé, porque a gente tem muitos desafios e junto com esse crescimento da empresa, os desafios eles vêm aumentando, né? Os desafios de contratação, os desafios de impostos e contabilidade, fluxo de caixa, movimentação financeira, tudo isso são N coisas que a gente precisa ter muita fé para sobreviver e certeza daquilo que a gente tá fazendo ali, né? Que vai dar certo. O nome Bless 3D vem justamente nesse período, né? Sim. Pandemia e abertura do negócio agora dentro de um espaço físico próprio. Esse nome também tem um significado para vocês? Tem. Na verdade é blessed, né? De abençoado mesmo. Só que a gente usa esses dois termos, né? Um Bless 3D até para às vezes ficar mais fácil da pessoa também falar, né? E porque também no final tem aquele 3, que se você ler seria o E. Sim. Mas tem o 3 para fazer menção ao nosso negócio, né? Então, realmente tem significado. Foi até um parceiro nosso, porque quando a gente fez essa mudança, saiu, né, dali do modelo home office, né, saiu de dentro de casa, a gente viu que estava crescendo. Então, veio a necessidade de mudar de nome e também fazer o registro, a patente dele, tudo certinho, porque o nome que a gente estava não dava registro, não dava patente. Então, a gente sabia que com o crescimento aquilo poderia vir, né, a nos complicar. Então, a gente começou a buscar por um novo nome. E foi quando o parceiro nosso de patentes, né, marcas e patentes, sugeriu esse nome. Justamente sabendo da nossa fé, né, ele falou assim, olha, tem um nome, gostaria de sugerir para vocês, eu já fiz uma pesquisa, ele não tem registro, e eu acredito que combina com vocês. Então, quando ele trouxe esse nome pra gente, na hora, aquilo desceu no nosso coração e a gente gostou muito, acho que fez muito sentido pra nós, né? E aí, marcou, né? As coisas meio que aconteceram, né? Junto, né? A mudança e a mudança do nome também, né? A mudança do ponto físico e também do nome também. Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a odontologia digital. Você comentou que lá atrás fez esse curso, né? Vocês fizeram um curso, sim, buscaram se especializar, e aí quando você veio para o mercado para apresentar a odontologia digital para essa clientela, possível clientela, as coisas foram acontecendo, mas de maneira um pouco devagar. Mas é justamente nesse segmento que vocês se tornaram uma grande referência de mercado, inclusive mais recentemente com a consolidação de um reconhecimento por parte da Anvisa, que é um capítulo à parte e muito significativo na história de vocês. Conta um pouquinho sobre esse universo da odontologia digital, até para quem está assistindo a gente entender como que ela se aplica, ou seja, como que 3D se aplica na odontologia.
Legal. Hoje, dentro da odontologia digital, você tem N coisas que podem ser feitas, né? Então, desde modelos odontológicos, lembra quando eu tinha aquela massa, colocava na boca, fazia aquela peça de gesso? Sim. Você substitui aquilo por um scanner intraoral, nós recebemos esse escaneamento como um arquivo tridimensional, transformamos isso em um sólido e entregamos para o dentista uma peça que é a arcada dentária do paciente. E existem N aplicações para essa peça, então desde um modelo de estudo, desde um modelo de documentação, ou até mesmo um modelo que ele é utilizado para construção de aparelhos sobre ele. E a impressão 3D tem uma série de benefícios, vamos dizer assim, porque o gesso ele contrai com o tempo, ele pode mofar com o tempo, se cair no chão ele vai quebrar, e as peças fabricadas em impressão 3D não fazem isso. Além de você ter uma precisão muito maior para o teu trabalho, você tem um registro, uma documentação que vai durar por muitos anos se forem armazenadas da forma correta. Então esse é um ponto onde a gente consegue trabalhar hoje. Outro ponto é impressão 3D de guias cirúrgicos. Então guias para cirurgias ortognáticas, guias para implantes, e elas podem ser fabricadas em resinas biocompatíveis. Então, resinas que elas suportam um processo de esterilização, que possam ser aplicadas dentro de uma cirurgia. Então, esses são recursos do 3D que nós conseguimos trazer. A parte da Anvisa, ela veio para um outro processo, também para os guias cirúrgicos, mas estes talvez não tão importantes, mas ela veio por conta de um outro processo. Quando nós estávamos na segunda casa, um profissional que estava chegando na região nos procurou para fazer uma peça para ele, fazer um produto para ele. E ele veio até nós com a seguinte frase. Uma pessoa, que eu não sei até hoje quem foi, falou para ele assim: procure por essa empresa. Se eles não conseguirem fazer, esquece, ninguém vai fazer. E ele veio, buscou por nós e nós desenvolvemos o produto que ele precisava. E aí ele atendeu a clientela dele por muito tempo com aquele produto. E um dia ele teve uma ideia. Falou, e se a gente usasse essa resina que é biocompatível para fazer esse processo cirúrgico através disso, disso, disso? Eu falei, eu acho que dá certo. Ele falou, eu também, vamos tentar? Vamos tentar. E iniciamos um processo de pesquisa nisso. Um processo de desenvolvimento do produto nessa área. E esse produto era os implantes faciais. Então, nós criamos, através da impressão 3D, formas de fazer implantes faciais personalizados para os clientes. Então, se o cliente quer colocar mento, se ele quer colocar ângulo, paranasal, malar. Então, qualquer região da face, nós conseguimos criar moldes para implantes. E o legal é que nós conseguimos criar moldes com as resinas biocompatíveis, esterilizáveis. Então, esse molde chega no centro cirúrgico, ali onde vai ser preparado, totalmente estéreo. Ele usa um material que é estéreo também, que é o cimento cirúrgico, que é um cimento para calota craniana, ortopédico e tudo mais. Manipula na hora, preenche o molde, faz a anatomia do paciente, tirou as pecinhas em cimento de dentro do molde e aplica no paciente. Então, nós desenvolvemos essa técnica junto com 3 profissionais dessa área. E aí a gente sempre ficou muito restrito à aplicação deles, porque eles entendiam que o processo era totalmente controlado. Mas nós não poderíamos vender isso em escala por conta de um registro de Anvisa. Foi aí que a gente, nesses pequenos testes, entendemos que dá para fazer, vamos tornar disso um negócio. Mas para tornar disso um negócio, a gente precisa da Anvisa. E aí a gente começou a buscar pelos recursos da Anvisa. Por conta desse processo que veio a Anvisa. E com essa vinda da Anvisa, abriu possibilidades de vender guias cirúrgicos para grandes centros, onde eles precisam ter registro de Anvisa. Para o profissional que vai fazer esse uso do guia cirúrgico em consultório, uma cirurgia de implante dentário, ele não precisa ter o registro de Anvisa. Ele apenas tem que fazer com a resina correta. Mas para um grande centro médico, eles precisam ter toda a rastreabilidade do produto. Então, eles têm que saber qual é a resina que foi utilizada, como aquilo foi manipulado, se aquela peça tem um rastreio, se eu consigo entender. Exemplo, se lá no
paciente. O paciente teve uma reação alérgica à resina utilizada. Essa resina tem toda a rastreabilidade para eu tentar entender o que aconteceu, se é um lote diferente, se ele foi validado, se ele está aprovado realmente. Então é isso que a Anvisa nos pede, essa rastreabilidade. E aí essa rastreabilidade nos abriu outras portas de desenvolvimento de novos produtos e de novas aplicações para impressão 3D. Isso até pela necessidade justamente dessa rastreabilidade, indica que a gente tem um processo que precisa ser muito profissional, né? Sim. Porque vocês precisam ter, digamos assim, tudo muito bem documentado, saber exatamente de onde comprou. Não dá para, digamos assim, utilizar um material duvidoso, né? Ou seja, tudo precisa ser muito profissional. O processo precisa ser muito profissional, né? Sim. Hoje dentro da indústria nós temos 36 POPs, né? Processos operacionais padrão. Então, para eu conseguir fazer um guia cirúrgico hoje com a rastreabilidade, tem uma infinidade de documentos que a gente precisa vir preenchendo até chegar nesse guia, imprimir, fazer todo o controle de qualidade para poder entregar para o nosso cliente. Então, é uma série de mudanças culturais, vamos dizer assim, e mudanças estruturais que nós tivemos que criar dentro da empresa para conseguir toda essa aprovação. Foi um processo de 2 anos e meio de quando a gente começou até quando a gente conseguiu receber os registros. Então isso foi bem trabalhoso, mas é possível. Isso é bacana comentar, né? Um processo como esse, de uma certificação como essa, não é simplesmente você vai lá e em 30 dias está protocolado, está resolvido, você já tem um documento, né? Não. Ou seja, por mais que a gente possa falar às vezes e até questionar algumas coisas em relação ao Brasil, né? Que muita gente fala que as coisas não são sérias, mas questões como essa, por exemplo, da Anvisa, há uma exigência bastante significativa de provas de que vocês estão fazendo a coisa certa, né? Sim. E ainda mais de um processo como o nosso, que ele é relativamente novo. Então, por exemplo, Maringá não tem ninguém que fez isso. Então, a Anvisa, de modo nacional, ela confia na Visa local. A Visa é a vigilância sanitária da cidade. Então, ela confia nos profissionais da vigilância sanitária para eles irem lá na nossa empresa, fazerem toda a parte de verificação se estamos atendendo as RDCs e as ISOs que competem àquele sistema produtivo. E isso é interessante porque, como não tem aqui na nossa região, nós somos a primeira empresa a fazer isso, as profissionais da saúde de Maringá não sabiam o que elas estavam esperando daquilo. Então, tanto elas estavam no escuro, como nós também estávamos no escuro. Nós estávamos lendo uma RDC que é, de certa forma, complexa, um documento bem denso, que gera muitas dúvidas quando você lê ele, porque algumas coisas são bem vagas, tentando escrever um processo validado para que o pessoal da vigilância, a partir de tudo que a gente escreva, consiga preencher um relatório dentro do site da Anvisa que dê certo. Então, por algumas vezes, a gente mandou o processo, elas tentaram escrever, barramos aqui, tem que estudar melhor essa parte aqui da RDC. Voltava, a gente estudava de novo, mudava os documentos, mandava para elas de novo, elas conseguiam evoluir mais um pedaço, voltava. Então, foi um processo de construção junto com a Anvisa local. Então, assim, elas foram bem exigentes naquilo que elas estavam fazendo, mas muito solícitas. Todas as vezes que nós conversamos com elas, elas falaram, olha, isso aqui não está dando certo, nós não sabemos te ajudar, porque isso é muito novo, mas não está se enquadrando com o processo da Anvisa. Então, volta, estuda, manda de novo. E a gente foi construindo essa relação junto até que deu certo. É curioso você citar isso, porque aí eu volto para o ponto que a gente, né, começou a discutir ali no começo, que é o ato de empreender, os desafios, né? E o empreendedor é um pouco isso, né?
Ele tem a necessidade de ter essa persistência, essa perseverança, essa constância. Se desistir rápido, o negócio não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Não, tem que ter muita persistência. Muita coragem. Muita coragem. Se você desistir logo no começo ou no primeiro embate que você tem... Os primeiros obstáculos. Empreender é superar obstáculos o tempo todo, né? É romper com barreiras, assim, e fazer a diferença, né? É muito difícil empreender no nosso país, a gente sabe disso, mas é possível. Não é porque é difícil que é impossível. E a gente tem uma frase assim, que a gente fala muito aqui, se alguém já fez é porque dá pra fazer. Né? Então vamos fazer. Vai ser difícil, mas vamos fazer. Tem gente que tem um pouco mais de facilidade para fazer aquela determinada função. Mas se ele é capaz de fazer, a gente também é capaz de fazer. Bora lá, né? E se não fez, vamos tentar, né? E se ninguém fez, vamos tentar também. E é curioso, né? Porque quem empreende não pode ser só especialista naquilo que ele desenvolve como produto, como negócio, né? Você tem que aprender sobre gestão, sobre liderança, sobre contabilidade, sobre direito. Né? Enquanto a gente estava aqui, antes de começar a gravar, ainda brinquei com a Sueli, você também é a social media da empresa, né? Porque ela estava fazendo uma foto minha e do Thiago aqui, ou seja, precisa... atuarem nas mais diferentes frentes, né? Ou seja, uma disposição para aprender, para descobrir, que precisa estar presente o tempo todo na vida de quem empreende, né? Sim. E hoje dentro do nosso negócio, nós sabemos fazer todas as etapas do processo, né? Então, isso é importante porque ninguém é insubstituível. Então, eventualmente, a gente tem que sair da gestão e colocar a mão na massa e mostrar como é que deve ser feito ou como é que a gente quer que aquilo seja feito. E porque lá atrás a gente passou por isso também. Quem fazia tudo éramos eu e você, nós. Né? Então, isso é importante dentro da gestão. E isso foi uma coisa muito interessante que o próprio pessoal da Visa, local aqui, falou. Nós gostamos que você não simplesmente contratou uma empresa para fazer todo o processo, você fez o processo. Então, qualquer coisa que eu perguntar sobre isso para você, você também vai saber falar. Não é só um profissional aqui que você contratou que mês que vem você pode mandar ele embora e o teu processo fica avulso de novo. Então isso é importante. Dentro do empreendedorismo, ainda mais para quem está começando, é realmente participar de todos os processos da empresa. Fazer junto com os profissionais todos os processos da empresa para que você tenha inclusive uma autoridade na venda. Você sabe o que você pode fazer. Você sabe o que a tua empresa tem capacidade de fazer. E isso facilita muito na hora de você vender, na hora de você entregar, na hora de você negociar. Isso é importante. É muito difícil, né? Mas isso é construir uma base sólida, né? Isso é construir uma base sólida da tua empresa. Tudo bem. Para a gente já caminhar aqui para o finalzinho da nossa conversa, hoje vocês contam aí com quase 35 impressoras, com scanners, com injetora. Para quem está acompanhando a gente, só para a gente resumir aqui de forma mais prática, hoje vocês conseguem atender com a impressão 3D o segmento médico, em alguns momentos a indústria, mas se a gente for falar em segmentos, em áreas, onde vocês conseguem atuar? Para quem quiser, por exemplo, procurar pela Blessed ou Bless 3D, que tipo de serviços vocês conseguem atender? Hoje a gente trabalha com a parte de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Então, por exemplo, você tem uma ideia de um produto, mas você não sabe quem vai desenvolver isso. Nós podemos desenvolver todo o produto para você, prototipar e buscar pelos fornecedores que vão fabricar isso em escala para você quando não possível fabricar em 3D. E vamos te entregar essa documentação para você dar sequência na produção do teu produto a partir disso. Também podemos fazer a parte de engenharia reversa, que é uma peça quebrada, a gente vai redesenhar ela para poder fazer impressão 3D. Atendemos a parte médico-odontológica com impressão 3D de guias cirúrgicos e desenvolvimento de equipamentos também. O que mais? Todo o setor automotivo, né? Então a gente tem empresas do ramo de caminhões, moto, fazendo, né, peças e adaptações e peças de acabamento, né? Carro, então a gente faz cases
para eletrônica, para carros de alta performance. Algumas reposições para algumas concessionárias de pequenas pecinhas. Isso, de pequenas peças. Indústrias com peças para máquinas industriais, né? A gente atende tanto fábricas de máquinas, como também indústrias que já têm máquinas e precisam de peças de reposição. A gente atende fabricantes de equipamentos industriais também com peças impressas. Ferramentarias com protótipos, né? Então eles precisam validar aquele molde, por exemplo, que eles estão produzindo, né? Para isso é feito protótipo. Então, antigamente fazia-se de diversas formas. Hoje tem a impressão 3D para facilitar nesse processo. Então, fazemos os protótipos, protótipos até dos produtos que a gente desenvolve ali dentro, né? Para poder validar aquilo que a gente está fazendo. Aí chama infinidade, né, de aplicações. Aí entra brindes corporativos também, troféus, né? Chaveiros. A impressão 3D, o legal é que, assim... Não tem limites, né? Não tem limites. Não. Quando você trabalha com molde de termoplástico, você tem um investimento inicial muito alto. Quando você trabalha com impressão 3D, você tira o cartão de memória, grava o programa, coloca lá e ela vai trabalhar. Então, a barreira de entrada para criar um produto é muito menor. Mas a gente consegue atender todo tipo de público dentro da empresa. Até o universo de brinquedos, né? Até o universo de brinquedos. Você pegar, às vezes, um brinquedo que já não tem um pedacinho, por aí. Isso acontece bastante. Acontece também. Bom, pra gente fechar, olhando, quem sabe, para 5, 10 anos à frente, qual que é a expectativa de vocês, né? O que vocês sonham? O que vocês almejam? Eu sei que vocês caminham, como vocês disseram, por fé e Sim. com fé. Mas certamente no coração de vocês existem também sonhos que vocês desejam que Deus os ajude a realizar, né? Então, o que vocês vislumbram? Dentro do mundo 3D, existem máquinas e equipamentos que trabalham com materiais aprovados pelo FDA, aprovado pela Anvisa, que são materiais que podem ser implantados. Eu acredito que um desejo que eu tenho ainda é de chegar em materiais implantáveis e não transitórios. Então, o foco é esse. Tentar chegar a um ponto onde nós consigamos imprimir uma peça que possa ficar implantada no corpo humano. Ou impressoras também que não trabalhem apenas com polímeros, né? Trabalham com metais. Estão caminhando para esse lugar também, né? A Anvisa abriu muitas portas e eu acho que essa é uma porta assim, que vai ser aberta ainda. Então, buscamos isso. Exato. Recado final de vocês para quem está acompanhando a gente? Suelen, Thiago? Fé. Eu acho que é uma caminhada assim, como a gente comentou aqui o tempo todo, uma caminhada bem difícil, né? E só que o tempo todo, o que nos fortaleceu foi a fé que a gente tem em Deus. E a fé, ela realmente nos faz alcançar coisas que a gente nem imagina, né? Então, tanto é que a gente chegou hoje onde chegamos, não porque a gente sonhou tudo isso lá atrás, mas Deus foi nos direcionando e colocando no nosso coração aquilo que era a vontade dele para as nossas vidas, né? Então, e assim a gente foi caminhando, assim a gente foi indo, buscando pela direção dele. E, lógico, no meio desse processo a gente teve vários obstáculos, várias dificuldades, né? Só que sempre agarradinho ali com Deus e pedindo ajuda dele pra gente superar cada obstáculo, né? Hoje a gente ainda passa, né, por vários percalços, por vários obstáculos. Acho que a gente ainda vai ter muito ainda, né, pra superar. E a chave pra nós é isso. É crer nas promessas dele, é ter fé para superar cada um desses obstáculos e poder alcançar, né, os objetivos. E que a promessa dele possa vir se cumprir na nossa vida também, né? Então, acho que e tanto é que o nosso nome, né, Blessed, então vem muito disso, porque a gente realmente é abençoado. A gente é abençoado por ter Deus conosco
E por tudo que a gente viveu e por tudo que a gente conquistou até aqui, por tudo que a gente crê que ainda vai conquistar. Porque a gente sabe que tem muita coisa ainda para acontecer. Coisas que a gente nunca planejou lá atrás, mas que hoje, chegando aonde a gente chegou, nos faz ver que a gente pode alcançar muito mais, mas que a gente só vai conseguir se a gente tiver Deus conosco. Acho que é isso. Não preciso acrescentar mais nada, eu diria. Tiago, obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado a vocês. Obrigado, Sué. Agradece muito. Foi muito bom estar aqui com vocês e compartilhando um pouquinho da nossa trajetória e de tudo que a gente conquistou até hoje e também do que a gente pode oferecer para as pessoas, porque a gente gosta muito de falar sobre isso, do que a gente pode fazer, das soluções que a gente pode entregar. Então a gente tem muito o que entregar, né? E a gente quer que as pessoas saibam disso. Belíssima história inspiradora de vocês, né? Uma história de construção aos poucos, que é a história que combina muito com o que significa empreender no Brasil, né? Que Deus possa estar com vocês sempre, Amém. Dando a vocês o sucesso que vocês desejam, as realizações que vocês almejam e que mais que um negócio seja algo que possa abençoar pessoas. Amém. Amém. Nós conversamos hoje com o Tiago e a Suelen, eles que são da Blessed ou Bless 3D, né? Que é uma empresa que atua no desenvolvimento de impressão 3D, e você teve a oportunidade de entender as 1001 aplicações, né, que essa tecnologia possibilita. Eu espero de verdade que essa nossa conversa tenha sido inspiradora para você também. Mais do que entender a respeito de um negócio, você entendeu sobre vidas e gente que tenta fazer a diferença e tendo, inclusive, como referência maior a fé. Nossa conversa de hoje em mais um Ponto a Ponto, o podcast do Maringá Post, fica disponível para você também em cortes nas redes sociais. Você acompanha o nosso jornal no site maringapost.com.br, o Ponto a Ponto, nosso podcast feito em parceria com o Vmark Studio. Eu sou Ronaldo Neso e a gente se fala no próximo episódio. Até lá!